rádio que toca palhoça. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Equilibrilho no Ar. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui conosco no YouTube e você que está ouvindo aí no seu carro, no seu conforto do seu lar, aonde quer que você esteja, seja abençoado no dia de hoje, certo? E eu quero estar mostrando aqui pra vocês, aliás, vocês estão ouvindo, né? Só quem tá vendo aqui no YouTube vai ver essa beleza toda de Zena Cardoso. Oi, 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 oi! Gente, Zena Cardoso, ela acabou de fazer um evento lindo. Eu tenho certeza que muitos ouvintes ouviram esse nome nos últimos meses. Inclusive o nome também do Agape Club. E nós vamos ouvir agora o testemunho lindo dessa mulher. Porque assim como a minha vida foi abençoada, eu tenho certeza que a vida de muitos foi abençoada através dela. A palavra é sua, Zena. Gente, é uma honra estar aqui, uma honra estar partilhando do que Deus fez conosco, né? E falar um pouquinho do Agape. O Agape eu digo que o Agape é um projeto de Jesus que nasceu no coração dele e nos concedeu, né? A gente só disse, eis-nos aqui, né? Eu digo, o Agape Clube é o nosso clube da fé. E ele nos deu esse desafio de ser movido 100% pela fé. E não é simplesmente qualquer clube, né? Vamos pensar assim. O Agape Club, ele foi um evento, para você que não sabe, não ouviu falar, embora a maioria dos ouvintes aqui eu creio que sim, mas para você que não ouviu ainda, foi um evento, primeiro evento gospel no P12. Foi um baita desafio porque foi um romper, né? Foi o primeiro evento gospel aqui em Florianópolis, né? Num formato de festival. A gente trouxe 4 atrações, aí bem ousadas, cheias da presença de Deus, e que de fato, sábado, dia 22 de outubro, que eu digo que foi um marco, não aqui só na terra, como também no céu, né? Eu digo que não foi uma festa na terra, mas sim uma grande celebração do céu. A gente trouxe Gabriela Rocha, Pregador Lu, teve Mauro Henrique e Regando a Terra. Então foram atrações assim que realmente tocou o céu. E a graça e a glória dele realmente inundou aquele lugar tão improvável, né? O P12 ele hoje é conhecido internacionalmente pelas festas do mundo. E foi mais um romper, porque ele nunca recebeu nada diferente daquilo. Os donos sempre dentro desse padrão, desse modelo. E quando o Senhor nos concedeu o ambiente, eu disse, uau, Senhor, não estou entendendo. Um lugar tão improvável, um lugar que aos olhos humanos, né, ali são adorados as coisas do mundo e não de Deus. E quando o Senhor nos disse, filha, tu não vai entender, mas seja obediente. E daí a gente foi fazer essa conexão. Teve uma resistência muito grande dos donos. E sim, não faz sentido, não tem nada a ver, nosso público, nosso alvo não é esse. Mas quando a gente recebe uma semente, eu entendo que a nossa função, o nosso dever é semear, não é guardar, né? Então eu colocamos a nossa proposta, a nossa visão, ficou aí uns 10 dias em silêncio e a gente, óbvio, né, que a nossa luta aí é no joelho, né, não é usando estratégias humanas, e quando o Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, sim por potestades e principados, é de fato. E quando a gente recebeu a ligação, vem aqui que a gente vai tomar outro café, outra reunião, eu disse, não, a gente abre a casa para vocês. E eu disse, como assim, Senhor? Que coisa mais linda. Meu Deus. Porque realmente foi movido antes no céu para depois acontecer aqui na terra, né? No final o pastor falou algo, eu consegui ir no final e o pastor falou algo assim, que já estamos com gostinhos de quero mais. E de fato, gente, eu cheguei, teve vários eventos nesse dia, não sei se você sabe, Zena, mas eu tenho certeza que o dia 22 ele foi um romper em Florianópolis. Eu estava fazendo imersão, né? Nesse dia, para quem me acompanha ali, que é um evento de cura e libertação interior. E nesse mesmo dia, eu fiquei sabendo que existiam algumas outras igrejas num outro local de sítio.
E que algumas até, inclusive, iam se direcionar pra lá depois também, à tarde, porque era o final do evento deles, também iam estar indo. Gente, e eu disse... Aí quando caiu a ficha, eu disse, meu Deus, vários eventos simultâneos da Palavra de Deus num único dia. Tem coisa aí. Quando eu cheguei lá, Zena, meu esposo, ele já tava feliz da vida, porque viu o pregador Lu, você não tem noção. Nossa, desceu uma graça. Desceu uma presença, assim, que não dá pra descrever. Ele falando pra mim, eu fiquei assim, meu Deus. Ele falando do menino que subiu também, né? Deu testemunho fortíssimo. Nossa. E ele falando também Cara, o pregador Lu é um pregador mesmo. Ele falando ali com autoridade. O meu marido disse que foi um derramar da presença do Espírito Santo muito forte. E quando eu cheguei naquele lugar, que nós fomos algumas pessoas já tinham ido do meu evento, felizes da vida. E aí, quando eu cheguei à noite, cheguei exatamente na hora que ia começar a Gabriela. Você passou por mim correndo ainda, né? Sim. Gente, a presença do Espírito Santo era tão real. Eu entrei numa outra... Eu já tava saindo de uma atmosfera, eu entrei numa outra. Numa outra dimensão. Eu vou te falar, Fê, porque, assim, o que aconteceu pra gente que tava na linha de frente, que ficou gerando isso durante ali 4 meses, quando o Senhor nos deu isso, foi totalmente improvável. Pessoas improváveis, um lugar improvável, coisa que a gente nunca fez, então a gente ficou na dependência de Deus mesmo. E todo momento muito sensível à voz do Espírito Santo para... tudo que foi delegado sair com maestria, né? Porque afinal a gente está falando do reino, a gente não está falando aqui da terra, então todos tivemos muito temor, né? Porque é o nome de Deus, é o nome de Jesus. E para honra e glória dele, assim, tudo foi orquestrado assim com uma maestria assim celestial, sabe? Lógico, o romper não foi fácil, volto a afirmar, assim. Todo nível de provação que eu passei, eu digo, foi hard. Não foi algo realmente que eu acessei na oração, no jejum, nas nossas armas espirituais, que eu digo, uau, Senhor. Eu já sou apaixonada por Ele desde no meu acesso a Ele. E ali já foi tendo a metanoia. E quando Ele nos delegou para fazer isso, justamente foi por esse amor, por entender o ID. Eu estava muito inquieta, assim, e insatisfeita, por mais que eu já estava servindo no reino, já estava com esse olhar de mordoma. Eu queria algo a mais e grandioso que realmente alcançasse vidas, né? E quando o Senhor nos deu o versículo de pregar o evangelho a toda criatura, eu sabia que seria algo fora da igreja, né? Da 4 paredes ali, da zona de conforto, que é gostoso. Eu digo, me inquietava, assim, eu digo que a conversão, ela tem processos e fases, né? A gente tem estações que a gente vai transicionando. Quando eu conheci Jesus, logo, teve um momento de cura, né? E depois... Com quantos anos, Ana? Eu conheci Jesus exatamente, eu digo, um Shemitah, né? 7 anos. Foi um ciclo. Amém. Há 7 anos atrás que Jesus, com esse amor lindo, chegou a mim. E eu tive toda uma metanoia. De fato, eu não tive uma melhora, eu não tive um acesso, eu tive uma mudança de vida. A minha vida, a Zena, antes de Jesus era uma Zena, e depois de Jesus começou a acontecer um processo muito intenso, muito rápido. Afinal, a minha personalidade também, eu sou muito intensa, eu sou muito entregue, eu sou muito... Se é pra fazer, vamos fazer. Isso já é da minha personalidade. E claro que com Deus não seria diferente, né? E foi até mais intensificado, diria assim. E quando o Senhor... Eu empreendo há mais de 18 anos no ramo de moda. Então, nada a ver com evento, com entretenimento e com esse modelo, né? E quando o Senhor nos deu, eu disse, uau, de que forma que a gente vai fazer isso, Senhor? E a gente foi na forma que Jesus nos ensina muito bem, né? Seja simples, objetivo e sincero. Então, todo acesso para essa grandiosidade foi tudo muito simples, né? Foi muito humilde, foi pedindo ajuda. Olha, a gente nunca fez, estamos dispostos, lógico, entendendo que o conhecimento, ele liberta. Então, fiz uma mentoria nesse ramo para poder capacitar, entender, construir uma nova mentalidade, né? Porque o empreender, eu digo que ele é macro, mas o empreender... A gente vai tendo esse olhar, que eu digo até interessante a gente olhar com esse olhar assim, qual ramo que eu
que eu estou empreendendo e o que nesse meio é necessário. Então, a gente teve esse tempo também de capacitação, muito estudo, muita pesquisa, para poder entregar o melhor, né? Mas o acesso foi sobrenatural, assim, tanto com os donos do P12, as próprias bandas, fazer esse mix, né? Essa mistura que realmente era vários ritmos com o propósito de tocar o céu, porque era para a gente tinha o objetivo de acessar todos os atributos, né? E o Senhor foi muito, muito claro, assim, né? Quando ele nos deu, no primeiro momento foi lindo, assim, que é realmente para o não cristão. Fazia muito sentido. Quando a gente fechou tudo, começou a vir uma linha de raciocínio assim, não, a gente está fazendo para o nosso, né, pro nosso rebanho, para o nosso povo, e a gente fez todo um mapeamento de todas as igrejas, apresentando o projeto, até honrando cada pastor, nos apresentando quem somos, quem está fazendo isso, né, para ter realmente ordem, né, princípios ali, lidando com nossos princípios, e que a gente teve muita resistência daí no nosso meio, por ser no P12. E daí eu falei assim, gente, mas foi Deus, eu não vou mudar o lugar, porque Deus foi muito claro, muito, muito real quando nos deu. A resistência que você diz é até no próprio meio cristão. Sim, no meio do cristão, assim, os pastores tiveram muita resistência. Nossa, Zena, o projeto é lindo, só que, sim, não tem como mudar o lugar. Eles, né? Porque com esse olhar realmente de cuidar das ovelhas. Poxa, a gente trabalha, faz todo um trabalho diferenciado e luta pelas aquelas vidas que lá se perdem ou que saem de lá muito machucadas. E eu disse, faz muito sentido. Total. E daí levar... E Deus pega as coisas loucas desse mundo, né? E levar de novo essas pessoas lá que já têm uma memória e ativar essa memória. Eu disse, olha, eu só tô sendo obediente. E foi exatamente esse testemunho lá dentro, quando eu tava lá dentro. A menina chegou aqui pra mim, eu tenho certeza que ela não vai se importar de falar o nome dela, a Fran. Ela chegou assim pra mim, ela disse, Fê, olha que louco, no tempo da faculdade eu conheço cada canto que tá aqui, eu tava louca em cada canto, hoje eu tô aqui servindo a Deus. Ela estava feliz da vida, falando, e o marido dela olhava assim, isso é maravilhoso, isso é fantástico, né? E foi exatamente esses testemunhos que eu ouvi, que eu te falei, eu te mandei a mensagem, gente, eu ouvi tanto testemunho de pessoas que chegavam pra mim e diziam, eu vim aqui e fiz isso. E agora eu tô aqui adorando a Deus. E eu disse, louco. Cara, a Zena foi sensacional em ouvir a voz de Deus pra isso. Só que pra fazer esse caminho, Fê, vou te dizer que foi assim no joelho, porque a gente não teve apoio de ninguém, a gente não teve esse acolhimento, não, faz sentido, vamos dizer, dos maiores, né? E só que isso eu quero acrescentar, como é importante a gente saber quem somos em Deus. Que a gente, imagem e semelhança, somos filhos amados. Quando a gente consegue ativar nossa identidade para com Cristo, a gente consegue respeitar as opiniões e que tá tudo bem e realmente tem que ter essa prudência mesmo, mas a gente não abrir mão da semente que o Senhor nos deu, né? Porque se ali eu não tivesse a minha identidade restaurada e firmada em Cristo, eu ia estar frustrada. Não, eu não ia nem dar continuidade ao projeto. Nem ia dar continuidade, porque realmente levantou coisas que também fazia sentido. E daí eu pensei, será que eu não tô sendo imatura, Senhor? Será que é coisa da minha cabeça? Porque tem essa briga também. E tu entra numa guerra espiritual também. Nossa, gigante. Só que em todo o tempo, volto a dizer, quando a gente sabe quem somos em Cristo, aquilo que a gente se ajoelha, eu digo, a gente não brinca de ser crente. Quando eu entendo que o poder da oração, ele tem um poder diferenciado, ele não é real, ele não é humano, ele não é palpável, de fato ele é, né? O mover espiritual, ele é regido 100% no campo da fé. E a fé não tem certo e errado, a fé tem princípios. Simples assim. Não tá se quebrando o princípio, tá alinhado com a palavra de Deus, mete os pés, a mão, o que for, porque Deus te honra. Eu digo isso que quando sábado a gente viu aquele lugar lotado, mais do que estar lotado, descer uma graça, uma presença de Deus. Olha, eu já fiz muita imersão, muito retiro, muita coisa para ter toda essa metanoia. Já tive muita entrega, muita renúncia para poder conseguir chegar nesse lugar. Que vou estar cavando esse buraco, eu acho, até o dia que o Senhor me levar.
Mas a graça que desceu, eu disse, Senhor, que coisa mais louca e maravilhosa, porque ali tinha muitos, não foi pouco, muitos não conhecia Cristo. Muitos. Muitos dos que eu ouvi. Muitos eu ouvi, gente. E aqui não é porque daqui a pouco você vai achar a Fernanda, mas você já é amiga da Zena, você já deve se conhecer há muito tempo. Gente, eu conheci a Zena ali, ó, naquela semana. Tá entendendo? Dias antes do evento. 2 dias antes do evento e presencialmente hoje, né? Exatamente. Então, o que ela está falando é 100% verídico, porque os testemunhos, eu recebi testemunho no meu celular de cura, de libertação, de Deus mimando as pessoas. Não, descendo com uma graça de renovo para quem já conhece. Muitos testemunhos. Você vê a família toda ali reunida. Sem uma gota de álcool, que foi uma briga bem grande, foi muito difícil bloquear a venda de álcool naquele ambiente. Eu ia te perguntar sobre isso, meu marido também perguntou, como é que tu conseguiu? Não, foi bem... É Deus, foi no joelho, não tem muita explicação. É porque quando o Senhor me deu o projeto, eu disse assim, sem uma gota de álcool. Amém, Senhor, mas de que forma que eu vou fazer isso? Então teve todo... Até porque é a lucratividade do evento, deles no caso. Do evento em questão do álcool, é absurdo, né? E assim, todo mundo muito feliz, muito alegre, brincando. As crianças, teve uma área de recriação para criança lindíssima. O adolescente ali alucinado, mas na presença de Deus. Aleluia. As piscinas cheias, com tudo muito saudável, tudo muito lindo, tudo muito elegante, tudo muito assim, uau! É uma festa para a família. Em Florianópolis não tem. Eu não me recordo de algum ambiente que tenha isso. Não. Um desfrute para a família, com comida boa, com ambiente bom, com música boa, tudo com excelência. O melhor do reino. Né? O melhor do reino, literalmente. O Senhor me exigiu isso. Eu quero a excelência, filha. Então, e que muitos me questionaram, mas por que num lugar assim? Mas por que assim? Porque, assim, gente... Por que pro povo de Deus tem que ser sempre menos? Não é? E quem me questionar realmente, é isso que eu penso, né? Que se a gente... vem de um reino que é abundante, que ele criou os céus e a terra e tudo, qual parte que a gente não entendeu que a abundância vem dele? Aleluia. Né? Qual parte que a gente não entendeu que a gente é merecedor, a gente é digno do melhor desse mundo? Essa questão que tu estava falando mesmo da identidade é o que eu estava conversando agora contigo aqui antes da gente conversar. Como é difícil quando a gente vem... né? Enfim, quando a gente ouve muitas negativas e que você pensa, será que te fazem muitas vezes, né? Eu tava contando ali pra Zena das minhas experiências com Deus. As minhas experiências com Deus, elas são sobrenaturais. E algo que a minha pastora sempre fala muito comigo, ela disse, tu vive o sobrenatural, né? Mas às vezes tu não quer mostrar isso pras pessoas. Porque você tem medo do julgamento. Será que ela vive esse sobrenatural mesmo? Toda tatuada? Né? E aí, você falou com tanta autoridade agora, eu fui edificada. Eu tenho certeza que você que está ouvindo foi edificado também. Amém. Porque vem uma autoridade, flui uma autoridade de você, Deus testificando. É isso. Isso é cura para a vida das pessoas. E a gente só vive isso quando a gente se permite, sabe, Fê? Eu vou te dizer que, 10 dias antes do evento, o dono veio nos questionar que as vendas não estavam dentro do gráfico que deveria estar, vamos dizer que é normal estar. E todo o tempo, a motivação do nosso coração, lógico que a gente sabe, para fazer um evento desse, é um investimento muito alto, não é um investimento baixo. E para essa máquina funcionar, então existe um investimento assim, que mesmo tudo que a gente fez foi até um valor simbólico. Não foi com um olhar de lucro, muito pelo contrário, foi para o olhar de reino, um olhar de obediência, um olhar de servir realmente. Mas que existem valores, né? Que a gente precisa honrar. E quando ele veio cinzena, não virou. Ele trabalha isso há 30 anos, né? E não vai virar. Né? Tu queres continuar? Como que tu vai proceder com isso? Daí eu disse, olha... daí a gente conversando assim, eu consigo sim. Daí ele acrescentou, Zena, depois da pandemia é muito normal adiar eventos grandes, porque todo mundo está se readaptando, tudo está sendo de uma forma diferente. Eu, por exemplo, ainda disse, esse ano eu fiz 20 eventos grandes, só 2 eu tive lucro e vários eu adiei, porque de fato não aconteceu, né?
E daí eu olhei para ele e eu disse assim, o Senhor me deu essa data, o Senhor me deu esse lugar, essa data, mas eu vou conversar, né? A gente estava todos os sócios juntos, sim, mas vamos ver se isso é uma estratégia de Deus, porque realmente no dia estava tendo muito evento. A gente teve um movimento de um evento, eu sabia que na ilha estava acontecendo bastante coisa. E eu disse, pai, cheguei em casa assim, Senhor, é para mudar a data, que ele queria me dar uma data, uma outra data. E em janeiro, que a ilha tá cheia, né? E que ia socar a casa, e dentro de estratégia de mais tempo para divulgar, mais tempo para a estratégia mesmo do evento, como ele disse, né? Do evento virar, o evento acontecer, em questão de público, né? Quando eu fui orando de madrugada, o Senhor, filha, para viver o sobrenatural é assim. Daí eu disse, amém, Senhor, eu vou continuar na obediência. Os números me mostram ao contrário. Uma pessoa que tem autoridade nisso, que tem uma vivência nisso, me deu uma outra data, uma outra estratégia, mas eu vou continuar te ouvindo. Os meus sócios piraram a cacholeta. Meu Deus. Que cinzena, cara, isso é de Deus, ele tá dando uma outra data pra gente, que a gente vai ter mais tempo pra trabalhar, a ilha vai estar cheia e mas tal, é que quando você tá com o coração sensível a Deus, os outros não vão ouvir o que você tá ouvindo. Não, é muito louco. E assim, eu vejo que Deus trabalha na fé e na forma, na história de cada um, muito em particular, entendeu? Por isso que a palavra é viva, né? Uhum. E eles ficaram assim, tá, e eu disse assim, olha gente, até que o Senhor nos sustentou, nos abençoou, nos surpreendeu. E eu fico com a data do dia 22. Uau. E eles olharam assim, cara, como tu vai bancar isso? Assim, não sou eu, é Deus. Só que eu não decido sozinha. Daí eles disseram, daí teve assim um conflito, teve muito questionamento. E daí eu disse, pai, é tu, agora testifica no coração deles para que a gente possa, porque a gente tá em união, em unidade, né? E daí se a gente vai na tua fé. A gente tá assim, acabados, e eu confesso que o meu querer, a minha lógica é mudar para janeiro, mas a gente vai na tua fé. Eu disse, amém. Então, eu digo, cola daí, vambora. E foi lindo demais, em 10 dias virou, Fê. Em 10 dias aquela casa lotou, pra honra e glória do Senhor. A gente viveu o sobrenatural em detalhes, não foi só o sobrenatural da graça dele lá. No nosso secreto aconteceu muita coisa para coisa não acontecer, né? Muita coisa que a gente olhava, cara, agora é Deus ou é inferno lutando contra. E se tu não tem essa sensibilidade com o Senhor, tu dá ré, né? Tu coloca a tua mão, porque o sobrenatural ele não é confortável, mas ele é maravilhoso. Uau. O sobrenatural ele não é lógico, muito pelo contrário, ele confronta a lógica, né? Ele mata a tua carne. Então, eu vivi meu Deus, eu disse, Senhor, já pode me levar. Eu tô vendo o céu, eu tô vendo a eternidade. E depois do dia 22, realmente, eu digo, eu nasci para te adorar, eu nasci para te servir. Usa-me, capacita-me, eu quero mais disso, que o reino avance. E eles mesmos ficaram incendiados com esse nível de fé. Eles mesmos ficaram, uau, Zena, a gente teve uma comunhão assim lá em cima do palco, no secreto, que a graça do Senhor desceu sobre nós de uma forma muito especial e rompeu. Agora tá os 5 alinhados, orquestrados, remando todos no mesmo nível, que isso foi maravilhoso. E por que eu tô falando isso? Isso não é pro meu ego, isso não é pra minha... A gente percebe quando é para ego e quando não é. É justamente para dizer que quando o Senhor te dá uma coisa, tu carrega. É Ele que faz, porque não fui eu. Né? O bancar isso não fui eu, porque eu digo mesmo, eu tô no pó, Senhor. E no meu secreto, no meu banho, eu tenho muito encontro maravilhoso no banho com o Senhor. Eu digo, Senhor, eu não aguento mais, que daí foi meu momento de carne. Eu não vou conseguir suportar até janeiro. Mas se tu mudar a mente deles, ou botar no coração deles, eu banco até dia 22 e eu sei que tu vais honrar todos os níveis desse evento, não só financeiro, não só encher a casa, porque para dar a tua graça, é teu nome, né? Mas a hora que eu fui pra carne, né? Porque eu sou carne, a gente trabalha ali, a gente tem as 3 esferas, corpo, alma e espírito, né? E quando eu entendi que o que alimenta o corpo é diferente que alimenta a alma, e o que alimenta a alma é diferente que alimenta o espírito, então a gente tem que ter
esses 3 alimentos. E quando eu fui pro físico, né, pro alimento físico, a carne, eu disse, eu não vou aguentar, pai. Porque a guerra espiritual foi muito tremenda. E daí eu disse, mas pai, move. Porque se tu mover, eu não só continuo no dia 22, como eu faço em janeiro outra pra ti. Daí eu sei. E foi lindo demais, porque é pra honra e glória dele. E quando o Senhor nos agraciou, eu digo que foi muito maior, muito melhor, infinitamente. Nossa, nem a nossa mente conseguiu imaginar e desejar o que aconteceu. Porque os testemunhos que a gente. Toda a equipe P12, porque depois a gente teve o pós-evento, os garçons, os seguranças se ajoelhando, se entregando para Jesus. Isso não tem preço. Não. Sabe, assim, que nunca conheceu, assim, o que tá acontecendo, o que eu tô sentindo. Tem a minha família que tem o meu irmão, assim, anestesiado, dizendo o que é isso. Chorava, falava assim no evento, começava a chorar, não conseguia nem descrever, sabe? A minha irmã, que também não conhece ainda Cristo, assim, já conhece, mas não tem aquela... O pregador Lua, assim, se entregou 100%, assim, ele disse, que isso? Meu Deus, eu vim aqui imaginando para te honrar, porque é família. O que aconteceu, Zena? Bêbada no espírito, assim, sabe? Eu vim aqui porque pelo ambiente, a estratégia que o Senhor usa, né? Que o lugar é lindo, ia ter coisa boa, que... Quando eu chego aqui, elas são bêbadas, encontram essa conexão, essa atmosfera, e que realmente foi constrangedor. Eu volto a dizer assim, eu digo, meu Deus, eu já fiz imersões, eu já fiz retiro, eu já fiz... A graça que desceu eu nunca recebi em lugar nenhum. Amém, mas era pra te honrar. E não foi assim só a mim, sabe? Não foi só quem era crente. Todos receberam nessa proporção, nessa imensidão, o que não era crente, o que não conhecia. Então, foi uma graça assim que eu tô até hoje, eu paro, eu fecho os olhos, eu fico imaginando assim, meu Deus, que treta doida que aconteceu. Porque às vezes, para descer essa graça toda, realmente tem que ser muito consagrado, muito, aquele ambiente já é para essa atmosfera. E o P12 não, né? O P12 a gente sabe que tudo bem que a gente fez todo o protocolo, ungiu o lugar, orou, consagrou, teve uma equipe de intercessão linda, mas não era para tudo isso. Não imagina. Nossa, nem passou na nossa. Quando o Senhor diz que faz infinitamente maior, melhor, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem o coração, é de fato. Gente, a gente vai ouvir muito ainda do que a Zena tem a nos trazer. Vamos entrar aí nessa batalha espiritual, porque às vezes, para muitos que não entendem, tá, mas que níveis de batalhas que se enfrentam, a gente vai conversar um pouquinho mais no segundo tempo, já voltamos. Ei, você já conhece a Cereja Paper? Aquela papelaria fofa que fica no Pagani? Essa mesmo, a Cereja Paper trabalha com as principais marcas do mercado. Nosso segmento é uma linha fina e fofa, temos vários itens para presente, funciona de segunda a sexta, de 8 às 18 horas e sábado, de 8 ao meio-dia. Também você pode nos encontrar no site www.cerejapaper.com e no Instagram cerejapaper.oficial. Imagine um lugar para fugir da sua rotina acelerada e conectar-se com Deus. O sítio Família Souza é um refúgio intimista em meio à natureza que traz, além do aconchego do seu lar, um novo conceito para sua família e amigos. Saiba mais no nosso Instagram, @Sítio Família Souza, em Sorocaba de Dentro, Biguaçu. A rádio que toca palhoça.
Voltamos, estamos no ar com o nosso Equilíbrio, no nosso segundo tempo. Deixa eu agradecer aqui também os nossos patrocinadores. Baratão Supermercado, aquele supermercado que de fato é baratão, você encontra tudo. E 3h30 é o horário do pão quentinho. Você pode chegar lá às 3h30 da tarde que você vai encontrar o pão quentinho, além dos melhores preços que você encontra na região, tá bom? Sítio Família Souza, que fica em Sorocaba de Dentro, Biguaçu, tá, gente? 40 minutinhos de Florianópolis, ou pra você que é aqui de Palhoça, também dá 40 minutinhos, contadinho, cravadinho no relógio. Vai passar pela Estrada Nova, segue reto toda a vida, que é o que eu costumo dizer pras pessoas, tá? E Cereja Paper, que é a papelaria mais fofa de Palhoça, com, olha, gente, acabou de chegar um monte de planner agora aí pra 2023, então não fica de fora. E Madame Diamond, que tá sempre aí me arrumando, me renovou, né? Eu digo que hoje eles fizeram uma renovação, gente, porque é cílios, é unha, é cabelo. Depois de evento a gente fica o pó, né? E eles vão lá e, ó, te deixam bem madame. Então, Madame Diamond, que fica no bairro Caminho Novo, em Palhoça. E voltamos aqui com a Zena Cardoso, onde a gente tá falando dessa atmosfera que aconteceu no Agape Club. Teve tanto testemunho, gente. Imagina, eu recebi alguns, né? Ela recebeu o infinito. Mas a gente vai entrar agora nessa parte da atmosfera do que vocês não veem, que é os joelhos no chão e a batalha espiritual. Zena, para você entrar nesse nível de evento, você comprou uma guerra. Né? Então, como é que foi isso? Na verdade, eu sempre digo que o Senhor dá o destino, mas Ele dá o mistério do processo, né? Do caminho. O caminho, Ele não deixa claro. O caminho, eu digo que o caminho a gente aprende a caminhar caminhando, né? Eu confesso que não imaginava que ia ser tão gigante a batalha espiritual, né? E no meio do caminho, de fato, a teoria teve que ir para a prática. Mas que nível, assim, que tu pode contar pra gente, que foi de luta extrema, que tu pensou assim, eu não aguento mais, de doer na carne, de envolver pessoas próximas, sabe? Que nível que você passou, que você pode testemunhar? Então, Fê, eu tenho a minha mãe de oração, a irmã Cecília, que é uma torre de oração. Então, pensa a mulher ungida, cheia do Espírito Santo. Eu aprendi muito com ela. E nesse tempo, de fato, foi joelho no chão, foi madrugadas. Eu digo que não foi uma, duas, foi um mês de madrugada, trocando o horário, vivendo ali a luta de madrugada para ser sustentada às 3 da madrugada, das 3 às 5 era oração. Jejum para matar a carne e ser sensível ao Espírito Santo. E de fato, né, a parte lógica, a parte carne, né? Porque como eu já mencionei, a gente alimenta as três esferas, né? Gente, foco no alvo. Em todo o tempo veio muito barulho, veio muito questionamento, veio muito apontamento, veio muito julgamento. Eu tapei meus ouvidos. Para dar conta desse tipo de coisa, desse tipo de luta, desse tipo de... como foi o nosso primeiro, eu não sabia o que estava... Eu tinha uma projeção e um desejo, mas de fato o que ia ser era um mistério. Foi crendo. Sim, Senhor, é para ti. Eu entendo que é importante para o reino e que de fato foi um divisor de águas. Muita gente não crente estava lá, muita gente entregou a vida para Jesus. Muita gente falando, eu tinha um preconceito absurdo com a igreja, eu não entendia esse Jesus. Mas quando tu sente Jesus, não tem um entender, tem um sentir, tem um transformar. Tem aquele acesso que tu faz que nunca mais tu é a mesma pessoa, simples assim. Então, nem eu imaginava que ia ser assim. Eu confesso que nem eu imaginava. Daí, hoje que já passou, eu digo, sim, agora faz sentido todo o nível de guerra que eu enfrentei, né? Então, as pessoas que eu mais imaginei que ia ajudar, que ia apoiar, até mesmo em oração, em ser intercessão, a gente recebeu não. As pessoas que eu menos imaginava que poderia acrescentar, ajudar, ser apoio, foi a que mais, meu Deus, que foi assim... um marco de diferença, que fez a diferença, que acrescentou de fato. Então assim, quando eu digo que foi literalmente orquestrado 100% por Jesus, pelo Espírito Santo, de fato a gente foi assim, em detalhes assim, dependente de Deus. Não foi, isso foi Deus, não, tudo 100% foi dependência de Deus. As pessoas, os acessos, a intercessão,
Então, assim, foi lindo demais, porém, hoje eu entendo o que é tu pagar o preço pelo mundo espiritual. E como que foi a escolha dos cantores? Então, uma das sócias, a Mary, de madrugada o Senhor entregou o pregador Lu, que só para vocês entenderem o nível de... Ela disse, Senhor me deu o pregador Lu. Eu disse, meu Deus, pregador Lu, nada a ver, porque sim, mas... Daí entramos em contato com a equipe dele e tal, a própria equipe dele, a própria assessora dele, o próprio empresário dele disse, olha, vocês estão certo disso? O pregador Lu já foi 2 vezes por Sul e ele não foi bem acolhido, bem aceito, não é conhecido, porque ele arrasta multidões, só que no Sul ele não é conhecido, simples assim. E as 2 vezes que ele veio em evento grande, não teve público. E isso tá até mesmo daí, para vocês entenderem o nível de obediência quando a gente obedece, porque tem um propósito maior. E vocês vão entender lá na frente. O meu marido falou uma coisa que ele falou que eu achei muito bacana. A gente é geração nos 90 de pregador Lu. Então, assim, todas as músicas Apocalipse 16 a gente canta. Os nossos filhos, nós sabemos todas mesmo. Todas de fato, assim, da ponta da letra. E aí, meu marido falou uma coisa que eu achei muito interessante da parte do testemunho que ele disse. Eu não sou um ex isso. Eu não sou um ex aquilo. Cara, eu sou alguém da palavra, que eu vivo, que eu vivifico, sabe? Meu marido estava muito feliz com a pregação dele. Mas olha que lindo, daí a gente voltou para a equipe e eu disse assim, vocês não estão entendendo, o pregador, a própria produtora dele disse que não era para trazer. Que ele não aceita aqui, que tá tudo bem, que ele arrasta multidões em vários lugares do Brasil e fora do Brasil, mas em Santa Catarina, ele falou, Santa Catarina ele não é. Daí a gente voltou, eu orando assim, Senhor, é isso mesmo? Daí a Mary, não, gente, o Senhor me deu, foi muito sim. Eu disse, amém, vamos. Daí ligamos para elas, ela disse, não, vocês estão esperando bilheteria para nos pagar? Ela exigiu pagar tudo adiantado, achando que a gente estava esperando bilheteria para pagar. Se não, a gente tem todo o capital para... Pagamos tudo adiantado, só para vocês entenderem o nível de... Ele veio. Quando ele veio, e ele subiu naquele palco, ele tem uma presença de palco, e ele tem uma unção muito especial, ele tem uma unção muito pura. O povo, assim, muita gente, a maioria não conhecia ele de fato, tá? Mas entregaram a vida para Jesus na parte dele, foram incendiados pelo louvor dele, e eu disse, meu Deus, Senhor, que doideira que tá acontecendo. Começaram a louvar o louvor dele sem saber a letra, porque de fato muita gente não a conhecia. E daí ali ele também disse, eu já vim outras vezes aqui e tal. Aquilo era também para honrar o pregador Lu. Que bênção. Sabe, não era só... A nossa obediência não foi só agraciar o nosso evento, ter a nossa honra, tá ali, mas era para honrar. Lá estava lotado, foi um show lindo, todo mundo vibrando, todo mundo pulando, foi uma doideira, mas assim, a hora que eu vi, ele mesmo queria tocar mais 2, mais uma, que ele não se acreditava que aquilo estava acontecendo. Com certeza foi resposta de oração dele. E ele saiu, a gente no bastidores, no camarim dele, eu disse, o que foi isso? Eu falei assim, eu tô muito feliz porque isso foi honra de Deus para minha vida. Porque eu vim 2 vezes aqui e realmente eu saí triste. E não entendendo, mas era a propósito, né? Tantas 2 vezes que ele não foi, né, aplaudidos e não estava, sei lá, cheio, lotado, haverá o tempo que Deus honra toda lágrima, toda semente. E ele disse, uau, que lugar. Ele veio no melhor lugar de Florianópolis, não veio em qualquer lugar, né? Então Deus honra mesmo em todas as esferas. Que legal. E então foi lindo. Então tudo foi no sobrenatural, para vocês entenderem. Não foi nada pela lógica, pelos números, pelo achismo. Vai ser no P12 porque é o mais lindo isso. Vai ser Gabriela, ou Pregador Lu, ou o Regando a Terra, ou Mauro Henrique. Não. Foi literalmente um propósito que Deus tinha propósito com a própria vida deles, desses servos. E a gente pisando, eu digo que foi o primeiro passo, né? Foi o primeiro... pra gente é tudo muito novo, a gente nunca viveu isso, né? Então foi tudo muito assim, uau, Senhor, que doideira, realmente acontece se costurar, né? A gente acha
Por exemplo, na reta final ali, o Senhor disse: filha, agora abençoa algumas pessoas. O Senhor nos honrou, a casa cheia. E daí, amém. Eu disse: amém, Senhor, mas quem? Se ele pediu, ele sabe para quem. A hora que eu disse amém, começou a vir fulano, ciclano. E quando eu dizia: eu quero te abençoar com a entrada, ou para ti, pro fulano, foram pessoas específicas, pontuais. Vocês não têm noção o testemunho. Eu tava orando, meu sonho era conhecer, meu sonho era ir, mas eu tava sem condição. Então, assim, é uma costura muito perfeita que o Senhor faz. Nada lógico, nada, assim, é realmente deixar fluir, sabe? Deixar o Espírito... Já tem ideia do próximo? Janeiro, né? Janeiro, acredito. Vai ter em janeiro mesmo. Gente, me arrepiei aqui, tá? Todinha. Como assim? Janeiro mesmo. Ontem a gente já teve uma reunião e acredito, já estamos alinhando. Em nome de Jesus, tá? Gente, fiquei nervosa. Janeiro é o meu mês, gente, meu aniversário. Para! Pra honra e glória do Senhor, é o que eu disse, né? Pai, me sustenta. Mas no P12 também. Mistério. A gente já quer tudo. Gente, esse programa, ele tá se tornando o programa de novidades, né? De lançamentos de todos. Toda vez agora que vem, esse tempo vem Edu aqui, já lançou a música dele. Agora, mais um, tô nervosa, gente. Janeiro, então. A gente, ontem tivemos a nossa primeira reunião pós-evento e já estamos aí em oração, em consagração. Até porque você falou pra Deus, né? É verdade. Então, Deus é de uma palavra só, né? Ele não é homem que minta, nem o que povo, se arrepende. E todo mundo precisa de quero mais. Onde tá o botão de replay? Onde tá o botão de volta? Eu disse: Senhor, o que tu fez? É isso aí, cara. E ele renova as forças. Eu digo: não tenho energia, não tenho condição. Eu preciso de uma viagem, eu preciso de férias. Mas quando é pro reino, ele renova, ele reinicia, eu digo, ele já me reiniciou. A gente vive um monte de loucura, né? Aí aonde Deus vai lá e tem que falar para o Espírito Santo: olha, ela começou uma loucura. Daí chama os anjos: olha lá, ela começou uma loucura. E aí Deus vai lá e diz: não, vou ter que abençoar, porque ela tá fazendo essa loucura no meu nome. E aí quando você já passou por todos os tipos de luta, você pensa: não, agora eu não vou mais fazer nada. Daí você vai lá, termina um evento e já começa outro. É que eu volto a dizer, não foi nenhuma loucura que a gente desejou, que a gente quis. Foi gerado o desejo de servir o reino. E a gente orou: de que forma, Senhor? E a forma foi dele. Então a loucura é dele, o caminhar é dele, o chão é dele. E que seja feita a vontade dele, né? Amém. Porque não faz sentido viver nessa vida, viver pra gente, viver pras coisas desse mundo. Que tudo passa. Agora, o que a gente fez, você que entendeu o ID do Senhor como eu, que se envolveu com as coisas do reino, que entende onde Deus está trabalhando, onde Deus está ali movendo, onde Deus está realmente unindo os seus para poder avançar com o reino dele, entendeu o que é o Evangelho. O Evangelho não é ir domingo, se alimentar. Eu digo assim, existe um monte de crente obeso. Vai, Senhor, abençoa minha família, abençoa minha profissão, minha carreira, abençoa, e recebe, sai de lá, bêbado no espírito. Mas pra que tudo isso, gente? O ID não existe. O ID é justamente aqui, tudo pode contribuir. Tudo. Quando a gente entende que o ID do Senhor, lógico, volto a dizer, existe um processo. Quando a gente conhece Jesus, existe o processo ali da cura, né, da gente se limpar, se purificar. Depois existe o processo de edificação da palavra. Quando a gente está a gente está se alimentando, a gente está tendo a metanoia, a gente está já acessando aquilo, o mundo já não faz mais sentido, a gente vai olhando e tendo experiência com ele, que ele é real, ele é vivo, ele é aqui e agora, né? Por isso que a palavra, ela é viva, por isso que o Senhor nos dá cada novo dia, o nome já diz, é novo dia, para não ser o mesmo, e a gente ir ali construindo degrau por degrau, né? Daí tem a chama do primeiro amor, você tá falando da chama do primeiro amor. Então, e a gente vê tantas pessoas com preconceitos com novos convertidos, né? Eu tô falando, gente, porque eu tenho uma longa caminhada aí, e a gente vê muito preconceito. Muito. Né? E aí a gente tá falando de uma pessoa que ela está ardendo da chama do primeiro amor. Como que foi tua conversão? Então, eu conheci Cristo, eu tava muito machucada, não entendendo. E tinha tudo que o mundo dava, que o dinheiro comprava, mas um vazio muito grande. E quando eu conheci, que foi com a minha irmã, essa minha mãe, que eu digo que é minha mãe espiritual, a irmã Cecília, numa oração, eu disse: uau, é isso.
E aquele vazio, ele começou a ser preenchido. E na caminhada de ser preenchido, o Senhor foi lapidando, foi tirando, foi sarando, foi cicatrizando, foi ressignificando, foi me ensinando a ressignificar, foi me convidando a aceitar a história da minha vida, a história, né, de como até então ali, porque tinha um propósito e de fato tem. E daí a entrega foi tendo, né? E daí eu disse, não faz mais sentido, eu preciso conhecer mais esse Deus, né? Eu preciso não ter esse acesso de só ouvir falar, eu quero ter o acesso de eu vivi, eu tenho uma experiência com Ele, eu não quero viver das experiências dos outros, dos pastores, enfim. Porque quando o Senhor diz que a gente é imagem e semelhança dEle, é imagem e semelhança dEle. Todos somos escolhidos, separados, forjados. Basta a gente ter um coração aquebrantado, eu digo uma humildade de ser obediente e entender que não é mais nós, e é Ele que vive sobre nós, né? Tu consegue enxergar o porquê que Deus te colocou a trabalhar com jovens? Olha, eu até digo assim, hoje eu digo que está descendo vários novos drives, né? E quando o Senhor foi me levando para esse lugar, conectando com muitas pessoas, nesse lugar de excelência também, com pessoas de excelência, tudo é um treinamento do Senhor. Eu não daria conta se eu não tivesse acolhido a minha jornada lá atrás, né? De aprendizado, de habilidades, de dons, de talento, de ter humildade, de estudar, de estar envolvida com as coisas que realmente têm a transformação e sair desse lugar de vítima de uma vida medíocre, de uma vida de tudo no meu umbigo. Quando o Senhor me convidou, olha para cá, a vida é muito maior, é muito melhor e basta ter a dependência por mim, eu olhei assim, eu digo que eu sou uma improvável, né? Eu tinha tudo para não estar servindo a Deus, eu tinha tudo para não, porque quando tu acessa os lugares bons, quando tu tem ali, o mundo te oferece muita coisa boa. E não é hipocrisia, é bom mesmo. As coisas boas são boas. Só que é um bom vazio. Quando tu entende a espiritualidade, que ela não é um acesso, a espiritualidade, ela não é esse modismo que hoje tem até muito. A espiritualidade não é só eu tenho Deus para falar de Deus. Não, a espiritualidade, ela é uma transformação. Ela é um acesso do natural para o eterno, que é o eterno que importa. A gente passa a entender, lógico que é na caminhada, né? Que, cara, por que eu sou como eu sou, da forma que eu sou, na família que eu tô inserida? E isso eu questionava, eu sou muito questionadora, né? E o Senhor, em todo o tempo, me mostrava, assim, que de fato existia um propósito maior, que de fato o reino é para todos, mas nem todos são para o reino, por falta de desobediência, por falta de... O Senhor tem me falado aqui fortemente dentro do meu coração que essa geração, ela estava sem paternidade. E que todos esses jovens que lá estavam, eles são o teu ventre. Amém. Então, receba isso da parte de Deus, porque está queimando dentro de mim. Amém. Esses são teus filhos espirituais. Amém. E são muitos. Amém. Eu recebo. É lindo demais, eu digo que é constrangedor de verdade. Quando eu olhei ali os seguranças, os garçons do P12, que como eu vivi, né, quando o Senhor me deu isso, um conhecimento, um acesso de um conhecimento lá atrás, por eu empreender, disse, tudo que aquilo que eu vou colocar a mão, eu tenho que ter propriedade. E a gente só tem propriedade quando a gente vive. Verdade. Então, eu paguei uma mentoria, fiquei ali muito dentro do P12, acompanhei alguns shows que teve ali, que é do mundo. E para mim ter propriedade do que é criar um evento, do que é ter, fazer, para mim poder ter legalidade de delegar, de aprender, caso houver um imprevisto, eu saber e não depender dos outros. Isso é muito da minha personalidade e o que eu acessei de conhecimento, né? Vamos dizer, é inteligente olhar tudo que tu vai fazer, tu, por mais que tu tenha dinheiro, por mais que tu tenha pessoas, para mim fica distante, tipo, como que eu não vou estar inserida numa coisa que eu não sei, não faz sentido para mim. Não adianta, quem não tá vivendo ali dentro não tem autoridade para delegar. Então, acompanhei alguns shows, fiz shows grandes ali, como... muito show grandes de artistas grandes do mundo. E quando o Senhor... Eu
falando com essa equipe, que a equipe do P12 é gigante, para aquilo funcionar, é uma equipe muito grande, todos não conheciam Jesus. Daí eu disse, ai Senhor, e ali eu já orava, eu com esse meu jeitinho, e eles olhavam com uma cara muito, só que eu sou muito divertida ao mesmo tempo, né, assim, deve ser uma maluquinha. E quando eu vi, no sábado, aquelas pessoas botando a máquina, todos os garçons andam com máquina de cartão, para a coisa acontecer, botando no lado, no chão, se ajoelhando, clamando, levantando a mão, eu olhava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eles trabalhando, eles se entregaram, sabe? O segurança, que tinha muito segurança, porque é um protocolo do ambiente, que eu digo por mais que não precise, mas é um protocolo. Com as mãos erguidas, adorando o Senhor, pulando com o pregador Lu, a Gabriela ali com a cara no pó. Eu digo, o que tá acontecendo? Fora isso, quando fechou a casa às 22 horas, a gente foi fazer vários acertos, enfim, finalizar o protocolo do dia. Daí lá dentro nos bastidores, no escritório, e é um lugar gigante com várias salas, todo mundo, o que aconteceu? Meu Deus, eu tô ainda anestesiado, eu tô sentindo uma coisa diferente. Todos, não teve um nem dois, foram todos. Eu passava pelo corredor, porque é um momento que a gente foi guardar os alimentos, que a gente também teve o punho social, e foi lindo demais, já abençoamos várias casas que estavam necessitando, de fato, passando fome, e isso é uma causa que o Senhor tem me inquietado, que eu quero levar para frente. E fui guardar esses alimentos, foi mais de 1 tonelada de alimento que a gente arrecadou. Então, para honra e glória de vocês, porque vocês entenderam o ID, né? Não é minha. E quando eu fui guardar ali, organizando para durante a semana a gente delegar os lugares, todo mundo falando, todo mundo assim, sabe, assim como fosse anestesiado mesmo, não entendendo, chorando, mas todo assim, eu nunca trabalhei assim, cara, parece que eu nem nunca não estava trabalhando, eles falando, porque imagina o caos que é uma festa dessa do mundo, né? Pra ver o que a bebida causa. Então eles estavam nessa comparação e bêbados no espírito. Eu digo, vocês estão tudo bêbados no espírito, é isso que a gente vive. Vocês tiveram acesso. Eu digo, é isso que eu vivo todos os dias no meu secreto, né? Que todo mundo pode viver. Basta ter a humildade de buscar, né? De reconhecer que... A menina que coloca os meus cílios, ela disse assim, meu Deus, mas tu desceu dessa imersão tombada, porque não tinha mais uns cílios, não tinha mais nada, e ela disse, mas deixa que eu tô preparando agora um produtinho que tu vai poder chorar à vontade, não, porque tu tem que chorar todo dia. Daí eu digo assim, mas é exatamente isso aí que você falou, é quando você acessa o Espírito Santo, é você querer sentir essa presença. Eu me sinto mal se eu entrar na igreja e dizer assim, meu Deus, eu entrei aqui e saí da mesma forma. Não faz sentido. Não faz sentido. Uma vez eu ouvi uma ministração, a gente gosta muito de ir em eventos, eu e meu esposo, isso a gente é muito parecidos, assim, de gostar de show, ele até bem mais do que eu, ele gosta mesmo. E uma vez a gente tava num show da Nívia Soares e ela falou exatamente isso, assim, do que adianta você entrar e sair da mesma forma? Tu vai entrar na igreja e sei que nem tu falou, tá sendo obeso, né? Tu só quer receber. Então entre e acessa. Entre e acessa. E eu nunca mais vou me esquecer do Senhor, eu nunca mais mudei a minha oração. Quando eu entro dentro da presença do Senhor, quando eu entro dentro da igreja, eu nunca mais mudei. E isso faz anos, gente, que eu ouvi. E eu nunca mais mudei. Quando eu entro dentro da igreja, eu digo, Senhor, que eu não saia daqui da mesma forma que eu entrei. E aí tem pessoas até que brincam lá na igreja e ela diz assim, vem minha choroninha. E, gente, não é nem... É o coração sensível. Eu tô aqui pra ouvir, pra ser sensível, porque eu não quero mais sair da presença dele. E eu creio que é isso que tá acontecendo, né? E eu vejo assim, entender o que é espiritualidade, o que é acessar esse Deus, né? Eu acho que falta um pouco, às vezes, desse entendimento e dessa humildade, quando a gente acessa, porque a maioria vai na dor, como eu também fui na dor. E daí a gente vai acessando, vai vendo, vai limpando, a vida vai mudando. Mas isso tudo existe um tempo e um nível. Quando a gente já tá ali, que já alimenta da palavra, começa a ter uma mentalidade de fazer o devocional, de ter todo dia um tempo com ele, porque a gente só tem intimidade que se a gente convive. Isso é fato, isso é lógico. Então, como tu queres ter intimidade com o Senhor se tu não convive? E um acesso num culto, ele é um acesso, mas a intimidade não é um acesso, mas que tu constrói no secreto todo santo dia. Daí ele vai se revelando. O Senhor vai se revelando face a face. E é lindo demais. Daí tu vê que tu não é desse mundo de fato.
Nada faz mais sentido nesse mundo. Não. Sabe? Eu quero, de fato, de verdade, de pureza de alma, assim, que todo o meu tempo, meu recurso, meu talento, meus dons e habilidades que ele me capacita é focar na obra, assim, realmente. Ah, mas que obra é essa, Zena? Gente, é só imaginar, eu não posso ser egoísta. Tudo que eu sinto, eu desejo que todos sentem. Eu tava lendo o Eclesiastes essa semana, preparando, o Senhor me deu uma revelação sobre as próximas mentorias, né, de grupo. Eu faço por períodos, senão a gente não consegue também o tempo inteiro, a gente precisa se encher e se doar novamente. Transbordar. Aí eu tinha terminei em junho, daí agora a próxima inicia dia 8 de novembro, que é a porção dobrada. Daí quando me veio essa palavra, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que o Senhor quer falar comigo? Aí eu fui pra igreja. E peguei esse caderno aqui, comecei, e meu marido do meu lado, o que você tá fazendo? Eu, ouvindo. Ouvindo o quê? O que Deus tá me falando. E comecei. Cheguei essa semana, e foi essa semana, e comecei a estudar o livro de Eclesiastes. E vem de encontro, vem confirmação. O que você tá falando é só confirmação. Para que você receba a porção dobrada, você tem que estar preparado. Assim como você precisou buscar, precisou fazer laboratórios para entender tudo. E aí o Senhor começou a me deu o Eclesiastes, e primeiro eu entendi a negativa de Deus daquilo que eu tinha orado, que eu queria para minha vida. Primeiro vem a negativa. Deus falando, não, eu não vou te dar isso. E eu, mas Deus, não, eu não vou te dar. E aí eu comecei, entenda, que é a porção dobrada. E comecei a estudar o que o Senhor estava me direcionando, e ele falou Eclesiastes todo. Tudo o que Salomão fala ali é sobre que ele precisou estar naquele meio, precisou ter poder e dinheiro e tudo para estar lá, para entender que tudo era vaidade. E olha o que você falou, né? Que aí só vai de encontro àquilo que... Porque o Senhor, ele vai fazendo as conexões e ele vai testificando aquilo que ele vai te falando, né? Você era uma improvável. Você disse, não, tudo que eu podia ter, que o dinheiro comprasse, eu tinha. Né? Conhecer o Senhor através da dor? Sim. Mas olha o que eu... Gente, eu vou falar aqui uma coisa que... Eu sou muito sensível para esse tipo de coisa. Eu disse assim, qual é o nome da sua empresa? Ela, não, foca no Ágape. Eu falo assim, quem me conhece sabe que eu falo mesmo, né? Porque o que acontece? Ela poderia aqui estar promovendo também a empresa dela. E é uma consequência, tá tudo bem você ir lá, seguir ela, seguir a loja, e faz parte. Faz parte do jogo, do business, tá tudo certo. Né? A gente tem que se alimentar, comer, viver. E ela disse, não, foca no Ágape. Foca no projeto de Deus. Isso para mim é você realmente renunciar. Porque muitos, às vezes, vêm num programa de rádio, um programa de televisão e diz, não, eu fiz aquilo ali para Deus, agora eu vou lá fazer aquele outro lá para eu me encher também. E aí, como eu li Eclesiastes essa semana, sobre tudo é vaidade, porque Salomão, por isso que ele teve sabedoria, gente. Tudo é sabedoria. E aí eu vejo a Zena falando, eu tô aqui inundada de ver o quanto Deus tá agindo e fluindo através da tua vida ainda. Amém. Glória porque a Deus. você colocou literalmente a vaidade de lado. Para todas as áreas da sua vida. Para viver o teu chamado. Que coisa linda isso. Isso, e entender realmente que isso é semente, gente. E Deus, ele honra cada lágrima, cada movimento, ele honra. Não que a gente faça pela honra, porque muito pelo contrário, porque o nível que ele nos prova, o nível que eu fui provada, eu ainda digo que eu fui provada a nível hard. Mas porque ele quer saber onde está a motivação do nosso coração. Em todo tempo eu falava para os meus sócios, gente, vigie a motivação do nosso coração. O Senhor está nos dando um projeto muito nobre, muito grande. Só que essa grandiosidade só vai acontecer se o nosso coração estiver aquebrantado e a gente estiver muito pequeno. Que ele cresça e a gente diminua. Isso. Senão a coisa não vai acontecer. E daí, enfim, a gente trabalhou, deu o melhor, conectou com as pessoas, enfim. Quando de fato eu disse, que eu falei pro Júnior, amor, eu tô constrangida na porção de graça que ele desceu. Porque a presença dele não foi qualquer presença, não foi uma visitação. Ele inundou, ele trocou a atmosfera daquele lugar, como ele me disse. E para confirmar, hoje eu recebi de manhã, que daí hoje eu tenho conectado com muitas pessoas que eu não conheço, né? Porque daí vem, né? E ela disse, Zena, eu preciso falar contigo, eu não te conheço, mas eu preciso testificar que o Senhor está me inquietando. Assim, oi, querida, fala assim, ó. Eu tava lá no meio, bem na hora
do louvor, tal, o Senhor me mandou ir para trás com a minha filha tem visão aberta. É lá atrás da piscina, onde estavam os bangalôs, né? E o Senhor mostrou pra gente aquele botando colunas de fogo blindando os demônios saindo e os anjos assim. Ela disse assim, foi a coisa mais louca, mais linda. Eu disse, agora eu entendi por que o céu desceu. Então aquele lugar, ele trocou a atmosfera. Não foi só uma visitação. Não foi só um propósito com algumas pessoas. Todos, literalmente todos que esteve naquele lugar, aquela casa estava cheia, porque Deus tinha propósito. Não tem nada a ver comigo, com os meus sócios, com o Ágape, né? Eu sei que o Ágape é um projeto do céu, que a gente disse, eis-nos aqui, Senhor, nos capacita, porque a gente é dependente de Ti, porque a gente é improvável, a gente nunca fez nada disso. E tá entrando numa terra totalmente desconhecida, né? Agora, se eu tivesse toda essa ousadia, esse sucesso no mundo da moda, sim, eu estudei muito para isso. Eu já fiz muito, mas no meio de entretenimento. E no meio de entretenimento pro Senhor, uau, foi... Então, quando ela disse assim, aconteceu isso, e descreveu várias outras coisas, que eu disse assim, meu Deus, Senhor. Então, cada dia ele tá descendo com drive novos, com acessos novos, com discernimento novo, e ele derrama por porções, né? Quando ele falou para sai da tua terra, para Moisés, sai da tua terra, da tua para a terra que eu vou te mostrar, que eu vou te dar, ele deu a ordem. Eu sei, e Moisés foi obediente, como eu falo isso para os meus sócios. Agora a gente está caminhando. Cada passo o Senhor ele vai mostrando a sua graça, por isso que Deus é Deus de novidade de vida, Deus é Deus de dependência, porque a jornada que Ele nos forja, não é o acessar, como a gente acessou sábado e aconteceu tudo aquilo, é maravilhoso, mas o que nos forjou e fez a gente subir para um próximo nível? O processo. Lá foi a graça, foi a cereja do bolo, foi maravilhoso, mas aquilo é um momento que nem se compara ao processo. O processo nos forjou, o processo lapidou, o processo arrancou o que não agrada do Senhor, o processo acrescentou o que Deus quer de fato que seja acrescentado. Então... Teve um pastor que vem aqui, pastor Jean Pascoal, e aí ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. E aí, como eu vi ontem, eu tava olhando fazendo alguns cortes do podcast, né? E aí eu vi exatamente ontem isso. Que daí ele tava falando assim, os discípulos de Jesus, todos eles eram capacitados. Todos eles tinham alguma formação. Então eu disse, nossa, eu nunca me atentei pra isso. Nunca me atentei. Cada um tinha uma formação, porque daí Deus vai lá e usa em determinada área. Então, toda a tua experiência no teu mundo profissional, hoje o Senhor, Ele tá usando para Ele. Justo, por isso que eu digo, quando as coisas começaram a acontecer, eu disse, uau, uma madrugada, o Senhor disse, entendesse, filha, todo lugar que eu te colocar, entenda que são lugares de acesso e de aprendizado. Mas é para de fato usar para Ele, porque a gente foi feito para adorar Ele, a gente foi feito para servir a Ele. E daí eu comecei, é verdade, jamais eu teria a condição de negociar contratos e tal, se eu não tivesse passado por aquela escola. Então sempre é um preparo. Deus sempre prepara, forja e derrama. E é lindo demais, eu digo, uau, porque daí, aonde que vem a ousadia, aonde vem a coragem, aonde vem, porque tudo é desconhecido, gente. Não é uma coisa confortável, uma coisa, não é. A gente, mais uma vez, a gente caminha, a gente sabe o caminho caminhando. A gente aprende caminhando. Não tem, essa que tem a fórmula mágica, sei lá, a receita de bolo, mentira. É essa vida Nutella, sabe? Essa vida de mentira, essa vida editada, essa vida de filtro. A vida vivida, ela não é assim. E hoje, a sociedade, o mundo, essa geração vive muito uma vida editada. Por isso que é rasa. Por isso que é uma vida sem transformação. São momentos que tu melhora e piora. Eu sempre digo, né? A melhora, ela é um risco absurdo, porque quando tu melhora, a grande parte de tu piorar. Por isso que tem muitos afastados, porque teve uma visitação, teve um acesso, mas de fato não teve o comprometimento, não teve a maturidade de entender tal. O que eu faço com tudo isso? E muitas vezes não suporta o processo também, né? Mas o suportar, eu digo que Deus capacita a gente a suportar. Deus capacita, mas não suportam porque não tem não tem essa maturidade. Humildade, na verdade. Porque quando tu é humilde, vem essa maturidade.
Tá doendo. Quantas vezes eu disse, Senhor, tá doendo, o que eu faço com tudo isso? Chorando? Não foi no riso esse processo. Não foi gostosinho, não foi, eu digo, 1% de palco para 99% de bastidores levando paulada, sendo julgada a nível hard, apontada. Teve uma pessoa que, eu não sei se ela zombou da minha dor, e eu tinha, até não tem problema, hoje eu não tenho nenhum problema em falar absolutamente nada, gente. Então, eu tinha ali uma dívida. Não era uma dívida, uma conta. Você vai numa loja, você compra e vai pagando. E aí, chegou um mês, aí eu comprei uma determinada peça no cartão de crédito e essa peça deu um problema, enfim. Daí ela disse, não, depois eu desconto. E, enfim, a peça não serviu, né? Aquele couro craquelou, né? Em 2 dias, tava com defeito a peça. Tá, mas, enfim, tudo bem quanto a isso. Aí depois, passou um período e ela veio dizer pra mim, mas porque faz 5 meses, 4 meses, alguma coisa assim. Como assim? Se eu, né, te paguei no mês passado, venho aquele desconto e agora tô te pagando de novo. E ela, não, porque faz tanto, porque se tu quiser, daí, usando da minha dor, da qual eu tinha passado, por exemplo, porque problema todo mundo tem. Justo. Porque senão, se quiser, eu escrevo um livro dos meus problemas. Aí eu respirei e eu disse assim, se eu tiver que escrever um livro, e de fato eu tenho 2 editoras que me caçam pra isso, e parecia que eu tava zombando, mas de fato eu tenho 2 editoras que me caçam pra escrever um livro, eu diria assim, você choraria das minhas dores, porque você sabe um pedaço, e eu não exponho elas. O que a gente passa nos bastidores, e eu me vejo um pouco também, a gente tá sempre rindo. E isso incomoda, o sorriso incomoda as pessoas, mas a gente também tá sempre chorando, eu perco um monte de cílios, né? E a gente também tá sempre chorando. Mas é literalmente, a alegria do Senhor é a nossa força. E é como tu falou, você suporta os processos, porque você confia nele, naquele que te deu. Justo. Né? Então, porque não é, quando ele fala que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, é assim, gente, a palavra é 2 caminhos, ou tu crê ou tu não crê, senão tu vai viver raso, tu vai viver nesse conflito, porque se eu creio, a palavra passa a ser vida, passa a ser real. Agora, se eu não creio, ela só é uma literatura. É verdade. Que tremendo que foi, gente, já encerramos. E é assim, né? A mulher começa a conversar, o papo vai, ainda mais falando do reino, né? Porque o que a gente tá falando aqui é vivência. É vida vivida. É vivência, né? Acontece. Purinha, meu Deus do céu. E, bom, infelizmente o programa, ele acaba aqui. Zena, eu tô ainda embasbacada com tudo que eu vi. Você muito mais, né? Mas é como eu falei, né? Como eu recebi ali testemunhos de pessoas que eu dava ali mentoria ou que estiveram no imersão e receberam tanto transbordar no teu evento, que isso impactou demais, sabe? E eu fiquei muito, muito feliz com esse derramar, da forma que Deus usou a tua vida. Então, que o Senhor te capacite. Amém. Cada vez mais. Amém. Né? Estou ansiosa e eu tenho certeza que os ouvintes também para janeiro. Né? Estamos aqui já na expectativa e muito obrigado por você ser essa pessoa que você é e por ter vindo aqui contar um pouquinho de todo esse sonho. Tamo junto, eu digo, porque é para ele, né? O único foco é ele. Então a gente só tá em união e unidade por uma coisa, né? Que é ele. Então, por isso que testifica. Eu tô daqui a mãozinha, amiga. Dá a mãozinha. Eu tô realmente obrigada mesmo. Meu Deus, amém, eu tô... Só quem esteve lá pra saber se derramar. Não dá pra explicar. Isso eu confesso que é verdade. Não dá pra explicar. Eu tento botar em palavras. Mas não dá. Foi muito precioso. Já estamos, então, ansiosos pra janeiro. Tá? Então, agora nós deixamos... Quem não foi, ficou com gostinho de quero mais agora. Todo mundo, né? Queridos, encerramos aqui mais um Equilibrilho. Compartilhe muito, porque é testemunho de vida puro isso aqui. Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo programa.